dirigir a imagens em nossas orações, se nós tivéssemos que pagar moedas para que nossas almas e as almas de nossos familiares não estivessem no inferno, o que seria de nós se nós não pudéssemos ler as Escrituras, se nós não tivéssemos livre acesso ao Evangelho da Graça, se nós não tivéssemos um relacionamento vivo e pessoal com Jesus Cristo? E tudo isso foi proporcionado porque Deus, no século XVI, levantou homens que olharam para a sua palavra e começaram a pregar as Escrituras e chamaram a igreja de volta a Deus, de volta a Cristo, de volta à sua presença. Então hoje nós nos alegramos aqui. Algumas pessoas dizem, nossa, mas esse povo não gosta dos católicos, mas eles adoram São João Calvino, São Lutero. Não tem nada disso, pessoal. Nós agradecemos a Deus pela vida destes homens que Deus usou para nos trazer de volta como igreja aos pés do Senhor. Mas todos eles apontaram para Cristo. E nós estamos aqui adorando ao Senhor, porque Deus é o Deus que intervém na história. Nós louvamos a Deus por esse momento tão precioso. Hoje de manhã, antes de tomar um café, eu virei para minha esposa e falei, que Deus engraçado, eu me sinto assim, um herdeiro dos reformadores. Uma grande alegria, porque Deus é o Deus que nos chama, também como chamou aqueles homens, a pregar a sua palavra. E eu não podia deixar de pregar nessa noite em outro texto, senão na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, do versículo 14 em diante. Na quarta-feira eu preguei 2 Timóteo 4, de 1 a 5, sobre pregar a palavra, no culto de aniversário da nossa SAF. E o tema da SAF para o quadriênio é pregar o Evangelho, pregar a palavra. E eu preguei sobre o mandato da pregação. Hoje nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Nós vamos ler essas atitudes que nós devemos ter frente à apostasia dos últimos tempos. Por favor, fique de pé, em nome de Cristo Jesus. Nós vamos ler esse precioso texto da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler comigo, irmãos, o texto, para que todos também guardem no seu coração e o memorizem. 2 Timóteo 3, de 14 a 17, leamos todos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós batemos no peito e dizemos, ser propício a nós, pecadores. Pai, muito obrigado, porque na Reforma Protestante, o Senhor desencadeou aquele movimento, mexendo no coração de Lutero, e mostrando para ele, ó Deus, que aquela angústia que ele tinha na alma por não encontrar justiça em si mesmo, foi satisfeita pela justiça que o Senhor imputa a nós, ó Deus, ó Pai, considera em nós, por causa da obra de Cristo Jesus, quando cremos no Senhor como o único mediador entre Deus e os homens. Muito obrigado, grande Deus, pela obra de Jesus na cruz do Calvário. É por causa dele que nós anunciamos a palavra hoje, é por causa dele que recebemos salvação, e é por causa da obra de Cristo Jesus, meu grande Deus, ó Pai, que o Senhor salvou Lutero e, ó Deus, convulsionou o mundo com a pregação da tua palavra.
nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos herdeiros, ó Deus, deste mover, dessa intervenção do Senhor na história. E de maneira especial, neste dia, pedimos-te que fales poderosamente aos nossos corações. Deus, que nesse dia em que adoramos ao Senhor, sendo gratos pela nossa história, pela história da nossa família, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a nos reformarmos cada dia mais e mais à luz da Tua Palavra. Ó Deus, que a Tua igreja se reforme à luz da Tua Palavra e que a vida de cada cristão que aqui está seja reformada à luz da Tua Palavra. Pai, brilha a luz do Senhor diante dos nossos olhos nesta noite e dá-nos grande alegria por termos a bênção da Tua Palavra. Ó Deus, nós te bendizemos. Fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Sentados, ó irmãos. Queridos irmãos e irmãs, todos nós sabemos que a reforma foi desencadeada no seu primeiro momento através da instrumentalidade do doutor em teologia e ex-monge alemão Martinho Lutero. Mas sem sombra de dúvidas, amados irmãos, diante dos maiores historiadores do Ocidente, é claro que o grande sistematizador da reforma protestante foi o pastor João Calvino. Lutero não era pastor da igreja local, era doutor, professor da universidade. Calvino não era doutor em teologia, mas sim em direito. Mas foi, queridos irmãos, o homem que Deus usou para, à luz da interpretação da palavra, conduzir a igreja nos dias da reforma a entender a doutrina da verdade conforme Deus a revela nas Santas Escrituras. E aquele homem era tão comprometido com a palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, que quando passa no ano de 1536 em Genebra, fugindo da perseguição na França, querendo ir para Estrasburgo, ele é encontrado por Guilherme Farel na taverna da cidade. E então ele diz a Farel, já tinha escrito a primeira edição das Institutas no ano 1536, editado em Berna, em Basileia, na Suíça, e de repente então, meus queridos irmãos, Farel o convida para ficar em Genebra, a cidade que naquele ano tinha abraçado oficialmente a reforma. E Calvino diz, não, eu vou me dedicar aos estudos e à teologia. E Farel, amados irmãos, um pregador efusivo, e um homem intenso em tudo que fazia, bate a mão na mesa e diz que Deus amaldiçoe o seu descanso. Porque quando a igreja de Cristo Jesus precisa de você, você só pensa em si mesmo. E Calvino, impressionado com aquela maldição, fica na cidade de Genebra. E eles começam a pregar a palavra ali. No princípio, Farel prega na igreja de Saint-Pierre e Calvino na igreja de São Gervásio. Mas é claro que Calvino é muito mais dotado para pregar a palavra de Deus. Então Calvino começa a ser o pregador principal da cidade, na igreja de São Pedro, e Farel se dedica mais à pregação na igreja de São Gervásio. E de repente eles começam ali a deflagrar a reforma, ensinar a igreja, a escrever catecismos, e de repente então a cidade não quer seguir a reforma na perspectiva deles, mas na perspectiva da cidade de Berna, e eles se revoltam contra o artigo de Calvino, apoiado por Farel, de que aqueles que têm que participar da ceia não são aqueles que a profanam, mas aqueles que sim têm um compromisso de vida piedosa na presença do Senhor. E eles não são valorados a disciplina na igreja. Então, uma grande revolta, o conselho da cidade expulsa Farel e Calvino dali no ano de 1537. Calvino então vai para Estrasburgo, assume o pastorado de uma igreja de refugiados franceses que chega ao porte de mais ou menos 500 pessoas frequentando, como Deus tem nos dado algumas vezes aqui no culto à noite, e se casa com Idelete, uma viúva de um homem, de um antigo pastor, e de repente então ele está bem feliz ali, ensinando o Novo Testamento e ensinando a palavra, cuidando do seu rebanho, se tornando um grande teólogo, e no ano de 1540 Genebra começa a convidá-lo para voltar e ele volta para ali no ano de 1541. E o fato que nos chama a atenção, irmãos, é que quando Calvino regressa a Genebra, depois de 3 anos da sua expulsão, ele relutou muito para voltar. Ele sabia que tinha que voltar porque aquele lugar seria um centro de onde a reforma seria irradiada.
mas ele estava em paz em Estrasburgo. Mas quando ele volta, no domingo em que volta, ele assume o púlpito e ele começa a pregar exatamente no versículo seguinte ao qual ele estava pregando 3 anos antes. Tal era o compromisso com a palavra. Ele parou no versículo, 3 anos depois, ele abre a Bíblia e continua no versículo seguinte, para continuar mostrando à igreja que o seu compromisso era pregar a palavra de Deus. A reforma tem muitos solos, mas o artigo sobre o qual a igreja fica de pé ou cai é o seu compromisso com as Sagradas Escrituras. E nesse texto que nós lemos nesta noite, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos Paulo, na sua última carta, já velho, tendo sido abandonados por todos, por Demas, por Irineu, por Alexandre, escreve a Timóteo pedindo que traga consigo a Marcos. E essa, irmãos, é a carta de despedida de um pai para o seu filho. O apóstolo sabe da capacidade, do zelo e da fidelidade de Timóteo. Mas Timóteo é um tanto quanto tímido. E o apóstolo teme que depois da sua morte, Timóteo não vá conseguir permanecer firme. Então escreve esta carta, desafiando a Timóteo a manter-se firme no Evangelho, a pregar a palavra, a fazer o trabalho de um evangelista. E no começo do capítulo 3, ele diz a Timóteo que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis. E começa a falar da grande característica que é a apostasia, que nós vemos tão manifesta hoje diante dos nossos olhos. E Paulo, então, chama Timóteo para viver de perto o seu ensino. Chama Timóteo e diz a ele: meu filho, se você quiser ser bem-sucedido em tempos difíceis, você deve ter um forte compromisso. Permaneça nas Escrituras. O nosso texto, versículo 14, tem como verbo central: permanece, permanece, permanece. Permaneça nas Escrituras. E, irmão, eu gostaria de dizer para você, nos dias de hoje, que a igreja de Cristo Jesus só fará diferença no mundo em que ela está inserida, nesta cidade, nesta capital, neste país e ao redor do mundo, se ela tiver um compromisso sincero e fiel de permanecer nas Sagradas Escrituras. E eu quero lhe dizer que você, como cristão, só vai fazer a diferença que pode fazer neste mundo se você tiver um compromisso sincero com a Bíblia, que é a revelação de Deus, a sua palavra. Então a mensagem de Deus para nós nesse dia histórico e especial é: permaneça nas Escrituras. Se você quer conhecer a Deus, se você quer andar com Deus, se você quer ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, se você quer ser uma bênção neste mundo e no tempo no qual foi inserido, permaneça nas Escrituras. E ao olhar para o texto, então, amados irmãos, a nossa pergunta da noite é a seguinte: por que permanecer na Escritura? Por que permanecer na Escritura? Em primeiro lugar, Paulo nos diz: porque ela é apreensível. Por que permanecer na Escritura? Porque ela é apreensível. Leia para mim, versículo de número 14. 1, 2, 3, vocês podem ler. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste criado, sabendo de quem o aprendeste. E o começo do 15 diz assim: que desde a infância sabes as Sagradas Letras. Paulo diz: Timóteo, meu filho, para sobreviver em dias difíceis, agindo contrário ao mundo, permanece naquilo que aprendeste. Ele diz que Timóteo aprendeu a Escritura. Elas são apreensíveis, elas são inteligíveis, a doutrina delas é clara, você pode aprendê-las. Há uma doutrina, amados irmãos, da nossa confissão de fé, que eu creio que ela nasce também nesse texto, que ela é chamada de a perspicuidade das Sagradas Escrituras. Ela diz que ainda que haja assuntos difíceis, que nem todos consigam entender nas Sagradas Escrituras, mas tudo aquilo que o homem precisa conhecer, no que diz respeito à sua redenção e à revelação de Deus, são claramente apreensíveis por qualquer um na primeira leitura das Escrituras. Timóteo aprendeu.
permanece naquilo que aprendeste, naquilo que ele cresceu em conhecimento, e de que foste inteirado. Ele foi ensinado. Dá para ler a Escritura e conhecer a Deus. Dá para ler a palavra e entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí ele diz, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem? Timóteo aprendeu quando ele era pequenininho, igual você quando foi trazido para a igreja, pequenininho pela sua mãe. Ele aprendeu lá com a sua vovó, com a sua mamãe, com Lloyd, com Eunice. Mas não só com elas duas. Na sua juventude ele conhece o apóstolo, e ele então é companheiro de Paulo, e ouve as suas pregações, estuda com Paulo, e aprende a Bíblia também da boca de Paulo. E irmãos, isso é extremamente importante. Esses dias eu ganhei um livro muito interessante, que contava uma história de John Piper, quando participou de um grande debate, em que alguém, dominado pela pseudociência, dizia que a Bíblia não era verdade, argumentaram com ele. E aí alguém perguntou para ele, John Piper, com quem você aprendeu que a Bíblia é verdade? Ele falou, com a minha mãe. Os nossos pais não mentem para nós, principalmente quando eles são servos de Deus. Os nossos pais, quando nos trazem no caminho do Senhor e no caminho da sua palavra, eles nos amam e querem nos dar o melhor. Timóteo tem que entender que ele aprendeu a palavra da boca de quem mais o amava, da boca da sua mãe, da sua avó, da boca do seu pastor, do seu pai na fé, que é o apóstolo Paulo. Sabendo de quem o aprendeste desde a infância, desde menino. Timóteo lia o Antigo Testamento. A palavra de Deus que eles tinham naquela época ainda era o Antigo Testamento. E Timóteo então aprendeu as Escrituras com a sua vovó, com a sua mamãe, com o apóstolo, e ele pregava a palavra porque ele foi ensinado na palavra. Irmãos, que coisa maravilhosa que nós possamos ler as Escrituras. Então, meu irmão, por favor, não me venha com desculpas. Ah, pastor, eu não leio a Bíblia porque ela é muito complicada. Você tem a Bíblia aí, clara, na sua língua. E se você quer entender a doutrina de Deus, o Evangelho de Cristo, a verdade de Deus, você lê as Escrituras e ainda conta com o ensino do Divino Mestre, que é o Espírito Santo. E ele te ensina na palavra. Fala poderosamente ao seu coração. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, há um texto de Deuteronômio que pinta um lindo quadro para nós, onde Moisés fala para o povo, terminando as suas pregações, ele diz o seguinte: essa palavra não é demasiadamente difícil para você, nem está longe de ti. Lá em Deuteronômio 30, de 11 a 14. Ele fala, ela não está lá no céu não, para você falar, quem será que poderá subir aos céus e buscar a palavra de Deus para nos ensinar? Ela também não está além mar, para que alguém diga, é muito difícil, precisamos de alguém que vá além mar, faça uma viagem e traga a palavra para nós. Mas ele diz, mas ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprir. Meu irmão, você tem a palavra de Deus na sua língua. Você tem o Evangelho de Cristo no seu idioma. Você pode abrir a sua Bíblia e conhecer a Deus. E ouvir o Espírito Santo falando com você. E eu fico perplexo, amado irmão, quando eu ouço que você tem perdido a maior de todas as bênçãos, que é conhecer a Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus é apreensível. Leia a Bíblia e você vai entender a vontade do Senhor para a sua vida. Leia a Bíblia e você vai ouvir Deus falar no seu coração. Estude a Bíblia e você vai ver Deus dirigir a sua vida e te encher de esperança na presença dEle, para a glória e honra do nome de Jesus. A palavra de Deus é apreensível. Leia a palavra de Deus, porque ela é apreensível. Mas por que permanecer na Escritura? Diz o nosso texto, em primeiro lugar, porque ela é? Vamos falar com a alegria, vamos lá, porque ela é? É sexta-feira, mas você é reformado. Está animado? Então, pode ficar esperto, em nome de Jesus. Porque ela é apreensível. Por que permanecer na Escritura? Porque ela traz salvação. Por que permanecer na Escritura? Porque ela traz salvação. Repita comigo aí. Fica vivo comigo acordado, vamos lá? Por que permanecer na Escritura? Porque ela traz salvação. Versículo de número 15. Eu vou ler uma vez, vocês a segunda. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você lê, por favor.
dá o conhecimento. E dá o conhecimento que vem do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E a sabedoria que Timóteo recebeu é a sabedoria da palavra de Deus. E as Escrituras o podem tornar, sabe para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É por isso que quando Lutero, meu querido irmão, está ali na sua idade adulta, já doutor em teologia, tentando justificar-se a si mesmo, oh, amados irmãos, ele é um monge agostiniano, e algumas vezes ele se açoita para tentar eliminar o pecado da sua vida. Algumas noites no inverno da Alemanha, ele dorme sem cobertor, e adoece e fica enfermo. Algumas vezes no chão gelado do mosteiro, ele anda descalço. Algumas vezes sobe escadas de joelhos, e ele tenta satisfazer a Deus, mas não consegue, e uma angústia domina a sua alma. E Sproul, no seu livro A Santidade de Deus, conta que certa vez perguntaram a Lutero: Lutero, você ama a Deus? Ele diz: você me pergunta se eu amo a Deus? Há momentos dos quais eu odeio a Deus. Quando eu vejo a Deus com uma espada flamejante de fogo, como um justo juiz, pronto a punir-me por causa dos meus pecados, e eu não tenho justiça própria, eu odeio. Mas quando, amados irmãos, ele na sua angústia, creio que no momento em que já expunha por volta de 1513, 14, a igreja, a carta, na igreja de Wittenberg, a carta aos Romanos, ele leu o seguinte: o justo viverá pela fé, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé. E o Senhor abre os olhos do Lutero, e o Senhor abre o coração do Lutero. E quando Tetzel vem, nomeado pelo Papa, vender as indulgências na Alemanha, dizendo que quando a moeda cai no cofre, a alma sai do inferno para o purgatório. Então Lutero se levanta e se revolta, entendendo que a salvação que Cristo conquistou é muito cara. Preste atenção, Lutero não queria sair da igreja romana, ele queria reformá-la. Mas como ela não aceita a reforma à luz da palavra, então ele é excomungado da igreja romana. Então se deflagra a grande reforma protestante, amados irmãos. Mas porque alguém leu as Escrituras e viu a luz de Cristo Jesus, e entendeu que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e entendeu que a justiça que Cristo conquista por sua perfeita obediência na cruz do Calvário pode ser considerada em você e em mim, quando eu creio que Ele é o Filho de Deus, quando eu creio que Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados, quando eu creio que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, eu sou salvo pela fé no Senhor. Então, quando eu recebo essa grande salvação, é como se Deus no seu tribunal batesse o martelo e dissesse: eu te declaro justo pela fé em meu Filho Jesus Cristo. As Escrituras, amados irmãos, elas nos trazem aos pés da cruz, porque elas nos levam ao Salvador, elas nos mostram Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa, irmãos. É por isso que Paulo diz, falando da palavra, em 1 Timóteo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, é impressionante o poder do Senhor para salvar pecadores. Uma das experiências que mais marcou o meu ministério, eu ainda era seminarista cuidando de uma congregação em São Paulo. Eles me chamavam de pastor, seminarista pastor já, aos 19 anos. E havia uma irmã muito querida, de origem portuguesa naquela congregação, e ela casada com um homem alcoólatra. E de repente, então, aquela irmã ia na escola dominical, e um dia, às 9 horas da manhã, aquele homem chega na porta da nossa igrejinha e começa a fazer escândalo chamando a mulher. E de repente, queridos irmãos e irmãs, os diáconos acalmam ali e o levam para dentro e ele senta. E de repente, enquanto nós pregávamos ali o Evangelho, ele ouve a palavra e o Espírito abre o seu coração. E ele, naquele dia, ainda sob influência do álcool. Mas a influência do Espírito Santo é maior. Ressuscita espiritualmente e crê em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E aquele homem não botou mais bebida alcoólica na sua boca, meu querido irmão. E aquele homem foi para a igreja, aquele homem que era desgrenhado, com a barba grande, foi mudado pelo Senhor, começou a ser mais amoroso com a sua esposa, começou a fazer um discipulado, se tornou membro da igreja de Cristo Jesus, pela graça do Senhor, por meio do Evangelho que foi pregado.
E no dia em que eu fui me casar, ele disse: pastor, você foi o instrumento que Deus usou, eu vou dar o seu terno todinho. O bêbado que não queria que a mulher fosse na igreja. E foi comigo na Colombo, e comprou a meia, comprou a cueca, comprou a calça, comprou a camisa, comprou a gravata, comprou o lenço. Né? E, amado irmão, eu não fiz nada, eu só anunciei o evangelho, quem me converteu foi Cristo. Mas para você ver como essa palavra de Deus tão poderosa transforma e ressuscita o pecador. Aquele que você não acredita que vai ser mudado. Se ele está nos planos do Senhor, faz parte do povo de Deus, ele será salvo. Por isso nós temos que anunciar o evangelho e anunciar a palavra de Deus. Permaneça nas Escrituras, porque elas trazem a salvação. Por que permanecer na Escritura? Porque ela traz a salvação. Timóteo, permanece, Timóteo! Permanece, Timóteo! Não saia daquilo que você aprendeu, Timóteo! Permanece! Por que permanecer na Escritura? Porque ela é apreensível. Porque ela traz salvação. Mas por causa da sua vida. Por que permanecer na Escritura? Por causa da sua origem. Por causa da sua origem. Fica comigo, vamos lá? Por causa da sua origem. Versículo de número 16. Vamos ler até o nome de Deus aqui no versículo 16. Eu vou ler uma vez, vocês vão na segunda. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você, vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus. No primeiro momento, ele está falando da Escritura que estava completa naqueles dias, que é o Antigo Testamento. Mas o que o texto fala aqui se aplica depois a todo o cânon das Sagradas Escrituras, ao Antigo e ao Novo Testamento. E ele diz o seguinte, que toda a Escritura, exatamente toda a Escritura, é inspirada por Deus. O termo para nós no português, a tradução é assim, ó, é inspirada por Deus, mas a palavra no grego significa expirada por Deus. A ideia é o seguinte, soprada por Deus. O texto quer dizer que a Bíblia veio de Deus, nasceu de Deus. Ué, pastor, então Deus soprou assim e apareceu a Bíblia. Não, não foi desse jeito. Ah, pastor, então Deus falava assim, ô, João, escreve isso daí, João ia ouvindo, Deus escrevendo. Não, não foi assim, não. Deus apareceu na teofania, Deus tomou forma de homem, Deus tomou forma de planta no Antigo Testamento, Deus apareceu no sonho para o profeta, mas Deus também, amado irmão, usou as pessoas para escreverem as Escrituras conforme a formação de cada um. E essa pessoa, então, escrevia a palavra de Deus conforme a sua capacidade. Por isso que você percebe que o grego de Pedro é diferente do grego de Paulo. Você percebe que os raciocínios de Paulo são muito mais intrincados do que os raciocínios de Pedro. E você percebe que João é tremendamente pastor, mas um exímio teólogo quando escreve. Por que, amados irmãos? Deus usou a cada um conforme a sua faculdade, mas o Espírito Santo, enquanto eles escreviam o texto, os preservou de erro. De maneira que o que eles escreveram sem erro, sem falha alguma, é a palavra de Deus. E essa doutrina que eu acabo de explicar para você, nós chamamos de a doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras. Deus usou cada homem conforme a sua capacidade, conforme o seu jeito de ser e a sua idiosincrasia para escrever um texto, mas preservando de erro, de maneira que o que eles nos trouxeram, nos deram, é a revelação do Senhor, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, amado irmão. Então eu tenho que permanecer nela e me manter firme nela, porque ela não nasceu da cabeça do homem. Ela não nasceu da cabeça do pastor Roster. Ela não veio da intelectualidade do pastor Jefferson. Ela não veio da capacidade do presbítero Carlos. Ela veio de Deus. Pedro escrevendo sobre isso, é muito preciso, quando ele diz em 2 Pedro 1, 20 e 21, que ele diz que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A própria Bíblia ensina isso. Então, irmãos, nós temos um texto na mão que veio de Deus, que originou-se na mente de Deus. E é por isso, irmãos, que eu tiro o chapéu para Martinho Lutero. Com o seu jeito intempestivo tinha que ser ele. Calvino era mais calmo, mais comedido, e por isso sistematizou doutrinas. Quando Lutero, na dieta de Worms, no ano de 1521, está ali diante do imperador Carlos V,
e diante do núncio papal, e são colocados os seus livros, e dizem a ele: Lutero, você nega esses livros sob pena de morte. Ele treme, bate os joelhos, irmãos, e pega um dia para pensar. Vai para a sua cela. Lutero, ele tinha muito essa questão espiritual. Uma vez Lutero pegou seu tinteiro e jogou na parede, achando que o diabo estava atormentando ele, querendo jogar tudo no diabo. E ele passa uma noite de luta espiritual tremenda. No outro dia de manhã, o pessoal vira para ele: e aí, Lutero, sem falar demais, você nega, renuncia os seus escritos? Ou ele diz o seguinte: a menos que me convença pela Escritura, ou por qualquer argumento plausível de razão, eu não posso retratar-me do que escrevi, porque os papas têm errado, os concílios têm errado, uma vez atrás do outro, e eu não posso ir contra a Escritura, nem contra a consciência. Que Deus me ajude, amém? E amados irmãos, naquele dia, Lutero pegou um machado e botou nos pés da autoridade papal, porque até aquele dia, para todo mundo, só o Papa e só a Igreja Romana podia interpretar as Escrituras, mas naquele dia, Lutero toma a Bíblia na mão do Papa e bota na mão do povo, e ele sai dali, sendo perseguido, para ficar escondido no castelo de Waterburgo, e traduz o Novo Testamento, e termina no ano de 1522, e os historiadores dizem que a tradução bíblica de Lutero, da Bíblia de Lutero, forjou o idioma alemão e uniu a Alemanha como nação. Tudo porque Lutero entendeu que a Bíblia é a autoridade do que ela tem. Então, meu irmão, é um privilégio para mim. E é um privilégio para mim hoje gastar um pouco mais de tempo no sermão para ensinar você a doutrina das Escrituras. Certo? Porque elas não vêm de ideia de ouvir. A Bíblia é a palavra de Deus. Ô irmão, ame esse livro. Esse livro é a palavra de Deus para o seu coração. É o livro de Deus para você. Ô meu irmão, Deus tem um recado, a mensagem dele para o seu coração aqui. Como não amar esse livro? Como não preservar esse livro? Como não cuidar desse livro? Como não guardá-lo no coração? Você tem a palavra de Deus para você. Eu costumava dizer para os jovens: imagine, meu irmão, se você tem uma namorada e ela vai fazer um intercâmbio lá em Londres, e de repente então ela vai namorando com você e te escreve uma carta todo dia: eu te amo, eu estou morrendo de saudade. E no primeiro mês ela escreve 2 cartas todo dia, depois no segundo mês ela escreve uma carta por dia, depois no terceiro mês são 2 cartas por semana, depois no quarto mês é uma carta por semana, no quinto mês, meu querido irmão, ela para de escrever e só você escreve. E de repente então ela manda uma carta no 6º mês, e ela começa dizendo: a carta tem 5 páginas, eu te amo, você é maravilhoso, você foi um dos melhores namorados que eu já tive. E você pega na primeira carta: ah, ela me ama, na primeira página: não, como ela é preciosa, ah, ela gosta de mim. 6 meses depois ela vem da Inglaterra, um inglês, um lord, um inglês do lado dela. E você diz: mas você escreveu na última carta que me amava. E ela diz: eu escrevi na primeira página, na última eu terminei o namoro com você. Mas você só ficou na primeira página. Então você está lá na sua casa, bota a Bíblia aberta com o Salmo 91. Deus escreveu toda uma carta para você e você só fica com uma página. Meu irmão, a Bíblia vem de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Ela tem tudo o que você precisa para viver uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida abençoada, uma vida resolvida nesse mundo. Tudo que você precisa para a vida e para a piedade, você já tem. Você tem a palavra de Deus. Então ame as Escrituras, leia as Escrituras, leve-as a sério, porque elas vêm de Deus. Mas, irmãos, o texto ainda nos diz nesta noite: por que permanecer na Escritura? Porque ela é apreensível, porque ela traz salvação, por causa da sua origem, mas por causa da sua utilidade. Por que permanecer na Escritura? Por causa da sua utilidade. Você vai ler para mim o versículo de número 16. Vamos lá? 1, 2, 3. Pode ler. Toda a Escritura vem de Deus. E ela é útil. Para quê? Para o ensino. Sabe o que é ensino aqui? É o ensino da verdade da palavra de Deus.
É tudo aquilo que você precisa aprender para conhecer a Deus, para entender a doutrina do Evangelho e para ficar no caminho do Senhor. É o conteúdo da revelação de Deus. Mas esse texto diz que a Bíblia é útil não só para um ensino teológico e doutrinário, mas para a repreensão. A palavra no grego aqui significa literalmente identificar o erro. É quando está tudo no escuro e de repente a luz vem e bate no erro. Então ali você vê então a luz identificando o erro, não é preensão, é mostrar o que está errado. Mas a Bíblia não quer só mostrar o que está errado, ela não quer só envergonhar você. O objetivo da palavra de Deus é mudar a sua vida. E por isso o texto nos diz então que a Bíblia é para ensino, para repreensão, mas para a correção, para mudar o rumo da sua vida. Mas o texto diz para nós também que ela é para educação na justiça. E educação na justiça aqui é literalmente treinar a santidade. É malhar você no caminho da santidade. É levar você pelo caminho reto. Sabe por quê? Você vai para a academia, quando a barriguinha começa a ficar saliente, você vai lá malhar. Faz 500 abdominais, quer ter um braço forte, né? Você que é um rapaz solteiro, para as meninas verem que você é crente, reformado, bom teólogo, mas também com uma boa aparência, não é verdade? E também para viver a vida espiritual, você precisa malhar. E a Bíblia ela vem para treinar você na justiça. A ideia aqui é o seguinte, é treinar você no caminho da obediência. Ah, você está enfrentando uma grande tentação. Aí você medita no texto, você demorou uma semana, você tropeçou. Mas aí você vai e guarda o texto do coração 2 semanas. Daqui a pouco 3, daqui a pouco 4. Aqui você não tropeça mais naquele pecado. Porque você vai sendo treinado, fortalecido, preparado para as Escrituras. Então, meu irmão, a Bíblia é preciosa. Porque ela te ensina a verdade do caminho de Deus. Ela mostra o que está errado na sua vida, ela muda o rumo da sua vida, mas além disso ela treina você para você ficar preparado e ser uma bênção nesse mundo, para você ser um crente santo, para você ser um bom pregador do Evangelho, para você ser uma boa mãe, Dona Maria, para o Senhor ser um bom pai, São João, para a sua casa ser abençoada, para você ser um bom filho, Josézinho, para a sua vida estar firme na presença de Deus. A palavra de Deus, amado irmão, ela é útil e ela prepara você para tudo nessa vida. Irmãos, eu amo, por isso que eu amo demais o Salmo 19. Tiago pregou nele aqui, acho que na quarta-feira da semana passada, muito bonito. E o texto que fala da revelação especial diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são todos igualmente justos. Ah, são mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Ai, os guardar a grande recompensa. A Bíblia é útil demais para nós, amados. Ela é maravilhosa, ela abençoa imensamente o meu e o teu coração. Ô meu irmão, se você quer viver uma vida santa, quer andar no caminho da piedade, quer conhecer mais a Deus, quer ser o melhor marido, o melhor esposo, o melhor filho, o melhor pregador, o melhor presbítero, encha das Escrituras, seja cheio da palavra de Deus. Ela é útil para que você viva a vida cristã da maneira que cristã. Permaneça na Escritura por causa da sua utilidade. Mas em último lugar, na exposição desta noite, dessa perícope tão preciosa, nós nos perguntamos: por que permanecer na Escritura? Quem que eu vou escolher para vir aqui falar os 4 pontos de Paulo? Não vou escolher não, fica tranquilo, fica tranquilo. É Davi, esperta aí, daqui a pouco papai te Por que permanecer na Escritura? Em último lugar, por causa do seu propósito. Nós já vimos porque ela é apreensível, porque ela traz a salvação, por causa da sua origem, por causa da sua utilidade, mas por causa do seu propósito. Por que permanecer na Escritura? Por causa do seu propósito. A Escritura não é um livro à toa, não, irmão. A Escritura tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Versículo de número 17. Vamos ler todos o que diz? A fim de que o homem de Deus e perfeitamente habita para toda a glória. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente
habilitado para toda boa obra. Irmão, uma vez um camarada chegou para mim, pastor, me ensina a pregar. Eu quero pregar que nem o senhor. Eu quero pregar a palavra com todo o meu ser. Eu perguntei para ele, você já leu a Bíblia toda quantas vezes? Como é que está a sua vida de santidade? Você está amarrado em algum pecado? Ele falou, pastor, tem umas coisas que precisam mudar. Eu falei, não, a Bíblia diz o seguinte, que antes de se preocupar com a sua maneira de fazer a obra, as Escrituras estão preocupadas com quem você é. O texto diz, a fim de que o homem de Deus seja. A palavra está preocupada não só com o seu que fazer. Sabia, Ian? Mas a palavra de Deus está preocupada com o seu coraçãozinho, com o seu ser. Ser. A palavra de Deus tem propósito. E o propósito da palavra de Deus, amado irmão, é mudar, transformar totalmente o seu ser. A fim de que você seja aperfeiçoado. Oh, amado irmão, a transformação da Escritura, ela começa lá no coração. É por isso que o Salmo 119, 11 diz assim, guarda no coração no mais íntimo, lá no âmago do seu ser, lá na parte mais intrínseca do seu interior, lá na sede da sua personalidade. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar. Irmão, a Bíblia não é um livro só que tem o objetivo de me capacitar para que eu tenha eloquência, para que eu tenha capacidade com um bom desempenho espiritual. O primeiro objetivo da Bíblia é o meu ser. É que o meu coração seja transformado, santificado pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Irmão, eu quero lhe perguntar como está o seu ser. Irmão, eu quero lhe perguntar nessa noite, em nome de Jesus, como está o seu coração? Quantos anos de crente você tem? Como está a sua maturidade espiritual? Como está a sua santidade? Como está a sua língua quando você fala dos irmãos? Como está o seu olhar, homem de Deus amadurecido? Como estão os seus planos? Quais são os devaneios que passam pela sua cabeça a cada dia? Como é a sua maneira no trato com a sua esposa, com o seu filho, com os irmãos da igreja, com as pessoas do trabalho? Tem pecadinhos de estimação no seu coração? Tem coisas que você diz, não, o que é isso? Exagero demais, pastor está exagerando, será que é isso assim? Meu irmão, não adianta de nada querer aparecer e fazer um montão de coisa se o seu coração não foi transformado por Cristo Jesus. Primeiro, Deus muda o ser. E aí, então, depois que Deus muda o ser, o texto diz que o propósito da Bíblia é a fim de que o homem de Deus, aquele salvo por Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado, preparado, capacitado para toda boa obra. Certo? Para tudo que se precisa dele. Se for necessário anunciar a palavra, se for necessário servir, se for necessário orar, se for necessário aconselhar, se for necessário evangelizar, se for necessário dar testemunho, se for necessário pregar o evangelho para muitos. Deus quer preparar você pela sua palavra. Amado irmão, é por isso que no seminário presbiteriano, eu vou dizer para você, nós gastamos 5 anos para preparar o pastor. Porque nós não só ensinamos retórica, eloquência ou lógica aplicada às escrituras que chamamos de homilética para que ele saiba desenvolver um recurso lógico. O seminário presbiteriano dura 5 anos, sabe por quê? Para que esse homem conheça a teologia. Para que esse homem conheça a língua da Bíblia nos seus originais. Para que ele aprenda as regras, amado irmão, de interpretar as Sagradas Escrituras. Para que ele, então, aprenda como aconselhar biblicamente, porque filosofias humanas nunca serão melhores do que as Escrituras do aconselhamento, porque elas são a revelação de Deus. E aí, depois, então, de aprender essa gama de conhecimento escriturístico, de aprender a doutrina da Bíblia na teologia bíblica e a sistematização dela na sistemática, depois de aprender, amados irmãos, a prática do ministério, de estudar a intervenção de Deus na história da igreja, aquele obreiro é preparado para aconselhar e para pregar a palavra de Deus, amado irmão. E não teve um, amados irmãos, dos grandes pastores da IPB que não tiveram que passar por esses 5 anos de seminário. Alguns dos que vocês gostam de ouvir, Hernandes, Hermes,
Todos eles se sentaram naquele seminário. E nós não somos melhores do que ninguém, mas para a glória de Deus, quando você vê pastores presbiterianos comprometidos com as Escrituras, eles pregam a palavra de Deus para você. Porque eles têm que ser preparados para toda boa obra. A obra de Deus, amado irmão, não pode ser feita de qualquer jeito. É por isso que nós temos que ter gente preparada, comprometida com as Escrituras, para pregar a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus, para que pecadores venham a Cristo por meio da pregação das Sagradas Escrituras. Eu quero, nessa noite, ao final dessa mensagem, lembrar, amados irmãos, de uma ilustração que eu li no livro de James Barker, Entre os Gigantes de Deus, na qual ele conta que certa vez um grande puritano estava pregando na igreja sobre as Escrituras e pensando no descaso que os crentes que têm a sua Bíblia fazem dela ao não ler as Escrituras, ao não aplicá-las no seu coração, ao não fazer um culto doméstico com as Escrituras, ao não ensinarem os filhos os princípios da palavra e da obediência à palavra. Então o puritano começa a pregar e, como se Deus mesmo falasse, porque ele fala na pregação, o puritano toma a Bíblia e, representando o Senhor, diz ao povo: eis que eu vos dei a minha Bíblia, a minha revelação, a vontade de Deus para os vossos corações, tudo aquilo que eu tenho de mais caro e precioso, o meio pelo qual vocês podem me conhecer, se relacionar comigo, serem transformados, serem cheios do Espírito Santo de Deus e viverem uma vida correta na presença do Senhor. E o que tem desfeito com a minha Bíblia? Tem deixado a minha Bíblia fechada e empoeirada nos móveis de sua casa. Tem deixado a minha Bíblia dentro de suas gavetas e não a considerastes. Não tendes lido a minha palavra, não as ensinastes a vossos filhos, não as usaste no tratamento com as vossas esposas, e não tendes sido instrumento para anunciá-las ao pecador. Eis que eu retiro de vós a minha palavra, vos tomo a minha palavra, e a darei a outro povo, que a ame, que a leia, que a estude, que a conheça. Irmãos, a presença de Deus tomou conta da igreja. O povo teve a percepção de que Deus ia tirar a palavra. Enquanto o pastor pregava, o povo começou a orar, a chorar e dizer: por favor, Senhor, não retire de nós a sua palavra. Não retire de nós a sua palavra. Há uma frase do grande teólogo holandês, Gisbertus Boethius, que ele diz assim em latim: Ecclesia reformata sempre reformanda per la Scriptura. Igreja reformada, sempre se reformando à luz da palavra. Que essa igreja local seja reformada e molde a sua vida sempre à luz da palavra de Deus. Permaneça nas Escrituras. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Oremos.